Bom dia pra você, viu, Bom dia, Simões? querido. Cara, Bom dia, infelizmente vou ter que abrir falando o que eu falo praticamente depois de todos os jogos importantes do Brasil, que é a gente tentar falar de futebol, cara, assim, porque eu acho que acho que tem muita coisa relevante de futebol pra gente falar ontem. Eu acho que o amasso que o Palmeiras deu no Flamengo é muito relevante. A gente tem que conversar, entender porque que o Palmeiras jogou assim, a diferença de atuações dos dois lados, né? A gente teve dois jogos iguais, mas opostos, né? E assim, eu acho preocupante o Flamengo fazer um jogo tão ruim, é preocupante o Palmeiras ter feito um jogo tão ruim no Maracanã. Acho que não dá pra ser aceitável, por mais que seja um grande jogo. Eu acho que assim, no resumo do que foi os 180 minutos, tá dentro do que a gente esperava, né? De muito equilíbrio, o jogo decidido ali, na reta final, poderia ter ido pros pênaltis e tudo mais. Acho que era isso, esse nível de equilíbrio que a gente esperava de Palmeiras e Flamengo. Mas não com o nível do Mas jogo. não nessa circunstância. Porque eu acho inaceitável a partida do Palmeiras na ida, Vitão, eu acho inaceitável a partida do Flamengo na volta. Com 13 minutos de jogo, o Palmeiras tinha levantado 12 bolas na área do Flamengo. Aliás, eu tenho uma pergunta a Com fazer aos 12 amigos. minutos já tinha 4 escanteios pro Palmeiras. Isso. Eram 13 minutos, 12 bolas. A primeira meia hora foi uma Eu máxima. tenho uma pergunta para os amigos. Eu não sabia que Celso Juarez Rotti tinha voltado ativa, que tinha comandado o Flamengo. Eu vi ontem. você falando isso do prorrogação. Rapaz, recua! chego. Recua, parecia Celso Juarez Rotti, cara. Cara, mas eu acho que tem uma discussão aí. E aí eu vou trazer uma interpretação minha, tá? Acho que não tem como a gente cravar se foi isso, não foi isso. Assim, eu interpretei que o primeiro jogo, o amasso que a gente viu do Flamengo, teve muito de postura do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras fez uma coisa meio pensado de Deu a entrar, bola ao Flamengo de entrar e tchau. muito recuado dentro da área, gastando tempo. Ontem eu não acho que o Flamengo quis fazer esse O jogo. Palmeiras empurrou o Eu Flamengo acho que pra trás ontem o Flamengo foi dominado em todas as instâncias do jogo e por isso o Flamengo ficou dentro da área. Assim, foi a interpretação que eu tive. Mais do que isso, de repente não tem a questão de, beleza, são dois grandes times, o Flamengo mesmo com 2-0 poderia jogar também de Claro, forma ofensiva. deveria. Mas tem também a questão de você ter um resultado de 2-0. sim, Você não precisa muda se muito. expor, muda Um muito. começa 0-0, o outro começa Mas 2-0. não Você tem que precisa levar em também consideração. colocar a bunda tão lá atrás. Não, mas como eu o acho que Flamengo passa um pouco pelo sendo que o empurrado Simões pra falou. trás, né? Foi um pouco do que o Simões falou. E assim, eu acho que tem também um ingrediente, não sei se vocês concordam, dessa rivalidade. Claro. Ninguém nesse jogo aí quer sair derrotado de uma forma, de repente, vexatória, vergonhosa. Então existe uma cautela maior. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o Palmeiras apresenta o que apresentou no Allianz Parque, somado aqui o Flamengo apresentou no Maracanã, a gente tem um dos maiores jogos do futebol brasileiro dos últimos anos. Da última década, eu não sei. Porque a gente viu um pouco do Palmeiras e Botafogo, do Exatamente, porque não tem essa questão da rivalidade e tal, de dois times que vêm de títulos. Então eu acho que é sempre um jogo tenso. E o torcedor do Palmeiras, pelo menos meu sentimento, era que queria, primeiro de tudo, jogar bola. E o time jogou bola. E aí, como consequência, obviamente, ficaria mais próximo de uma classificação. Ficou bem perto, tá? Porque tem esse gol que tá anulado, mas infelizmente a gente tem que acreditar no VAR, mas eu sempre acredito desconfiando. E antes disso, tem uma bola na trave de cabeça também. Se o Palmeiras faz 2-0, né? Sim. O Palmeiras foi muito melhor que o Flamengo mereceu, no primeiro tempo. O Palmeiras tava no segundo merecendo. tempo foi melhor, né? O Flamengo tem uma oportunidade com o Pedro. Agora ia ser... muito pouco. A oportunidade Ia ser fantástico isso aí, Simões. Ó, se o homem faz o gol e já fazia mais de novo. Aí, assim, se eu falar aqui em Aí eu vou casa- falar pra você, o narrador da arquibancada ontem, ele quebrava tudo. Se o rapaz faz esse gol ontem aí, troço. esse estúdio aqui não estaria em pé hoje. Não estaria. Não Ia ser estaria. uma loucura. Não, e quem não viu o gol ali é maluco da cabeça. Você viu o gol ali? Nossa senhora, eu vi 2 gols ali. Eu vi a virada. Falei, virou. Falei, o gol de goleiro vale 2, virou. Gol de goleiro, falei, 2 é ótimo. Que aqui amasso, essa reta final ali foi um negócio assim. A reta final. Os primeiros 25 minutos foram mais complicados. A gente vai falar muito do Palmeiras botando bola aérea e tal. Eu acho que na reta final foi mais assim, só abafa mesmo, assim, de bola dando certo, Empurrância, tá? né? Empurrância. Conseguindo pressionar. Mas eu Aí acho que não. no primeiro tempo você resumir o Palmeiras a isso, eu acho que é um pouco injusto. Porque o Palmeiras tinha uma estratégia clara assim para dominar o Flamengo, que era muita bola longa pro Rony, não pro Rony ganhar, mas para você ganhar a segunda bola. E isso aconteceu o tempo inteiro. E o Flamengo sofrendo com isso, o que começou a acontecer? A zaga do Flamengo começou a ir um pouco para trás, para não tomar essa bola nas costas. Exatamente. E aí começou o Palmeiras a ter o passe cortando o meio-campo do Flamengo pro Veiga e pro Felipe Anderson o tempo todo. Aliás, então, pro assim, Flamengo foi muito boa a saída do Felipe Anderson. foi. Felipe Eu Anderson ia tava falar jogando isso. muito bem, cara. Eu acho que... A gente vai comentar a arbitragem, se influenciou ou não. Não, vamos pular isso aí. Mas por mim não falava, tá? Por mim, eu tô, Não tem como, Ricardinho. eu adoraria nunca mais falar de arbitragem no Brasil. Mas o que eu acho que influenciou o jogo fora do futebol foram as 2 lesões na mesma hora ali de Felipe Anderson e Mike.
não acho que o Felipe Anderson estava jogando muito, não. Tava bem no jogo. Mas eu acho não sei. que... Tava bem no jogo. Eu acho que taticamente ele estava muito taticamente bem. bem, Não, pelo lado mas com a esquerdo. bola. Porque assim, a quantidade de vezes que ele achava o momento de trazer pra dentro pro Mike passar igual a flecha, e ele passar uma flecha com o Mike, ele se entendeu muito bem com o Mike. E o Flamengo, o Ayrton Lucas estava assim completamente perdido no jogo com esses dois. Aí muda muito, né? Quando você entra Menino e Marcos Rocha, os dois são menos ofensivos, os dois têm menos velocidade, os dois agridem menos. Aí o Palmeiras ficou meio com menos armas. O Abel coloca o menino porque ele não tem o Zé Rafael, ok. Senão seria o Zé Rafael. Poderia o Dudu, né? Nós dois Poderia botar o podemos Dudu. falar sem coração. Porque falar de coração é complicado. Ok. Pra você, deu a sensação que o Palmeiras ia pelo menos fazer os 2 gols? Deu. No início do jogo essa sensação ficou clara e eu acho que ela se manteve no segundo tempo também, enquanto aquele abafa continuava e o Palmeiras ganhava a maioria das disputas pelo alto, né? O Flávio Lopes ganhou várias, né? A defesa do Flamengo tinha muita dificuldade pelo alto, inclusive nesse lance do gol aí que a gente vai sido discutir assim, já né? já. Nos Tem últimos sido jogos. assim, tem sido um problema do Flamengo. Acho que além das saídas do Mike e do Felipe Anderson, outro fator importante que foi mudando o jogo ainda no primeiro tempo foi o Flamengo entendendo que, olha, hoje não é a noite, né? Não tem o De La Cruz, o Arrascaeta não está inspirado, o Gerson não está conseguindo dar o ritmo que costuma dar e que deu muito forte na Copa América, o Pedro não está conseguindo ser acionado e reter bolas na frente, nós vamos precisar esfriar o jogo. E aí a experiência, a malandragem de um time tão rodado como o Flamengo pesou, o Flamengo foi cozinhando o jogo, o Flamengo foi travando algumas iniciativas do Palmeiras, Junto com o aproveitando Daronco. algumas quedas. Junto com o Daronco. Mas isso tem que se falar também. A arbitragem brasileira é isso, né, Vitor? A Sim, arbitragem sim. brasileira, Especialmente o Daronco. ela tem muita dificuldade de fazer o jogo fluir, de fazer o jogo correr. Pô, mas ele né? fez uma arbitragem tão boa, Palmeiras e Botafogo, que a bola rolou pra caramba. Pois é, mas aí os dois Com a times... bola rolando, tô Mas falando, os tá? dois times Ajudaram. tinham uma proposta ofensiva e tal. Ontem o Flamengo não conseguiu executar uma proposta de sair do seu Nenhuma próprio proposta, campo. Nenhuma né? proposta, né? Defensivamente o Flamengo sofreu, ofensivamente o Flamengo foi praticamente nulo. Primeiro tempo tem um peteleco do Ayrton Lucas aos 37, a primeira bola do gol. O segundo gol tem o lance do Pulgar. Só. O Flamengo ofensivamente se resumiu a isso no campo, no jogo inteiro. Mas o Flamengo ontem usou de um artifício que todo mundo usa em algum momento no Brasil. O Palmeiras usou na ida. Raras são as equipes que não fazem isso. O Palmeiras fez isso na ida. O Flamengo entendeu que era muito necessário, era urgente esfriar o jogo e o Flamengo fez. Com o Gerson quando caiu, com o Pulgar precisando de atendimento, enfim, com vários jogadores fazendo isso e funcionou. Até porque é humanamente impossível você atacar 45 minutos como o Palmeiras atacou os primeiros 25. Você não consegue. Não é nem questão de 90 minutos, é um tempo inteiro atacando desse jeito, não dá. Não tem perna para isso. E além disso, a temperatura do jogo foi baixando porque o Flamengo foi fazendo essa fervura baixar um pouquinho. Tinha vantagem nas mãos, jogou com a arma que tinha. Eu vi uma vez um time amassar o outro 90 minutos atacando sem parar. Um Santos e Corinthians, Santos de Jorge Sampaoli e Corinthians do Carille, que o Santos ganhou por 1-0, precisava ganhar por 2-0. Semifinal do Paulista. Rapaz, Ou do Gustavo Henrique de cabeça do Pacaembu. 90 minutos, verdade. mas assim, insanos. Verdade. Ontem o Palmeiras fez 20 desse jeito. E o Flamengo fez, não 90, mas 70 no jogo da ida também. Mas acho que pro Flamengo é um pouco mais... Cara, é um pouco diferente. O Palmeiras a gente já viu algumas outras atuações de um time mais recuado, até pelo estilo também do Eu acho do que a diferença Abel, assim. básica é que o Flamengo estava se classificando, né? O Palmeiras Também na tem ida não isso. estava. Mas, pô, eu não lembro, você pode até me ajudar. A última vez que o Flamengo ficou tão... Eu não vou dizer acuado, que talvez seja por opção, mas Em alguns momentos encurralado. ficou acuado e encurralado. Em alguns momentos, sim. Não, por opção ou não, ficou. Ficou. O fato é que ficou. Acho que ano passado teve muitos jogos desses, assim. Muitos jogos desses. Contra o Olímpia, ano passado foi com o Olímpia? Com o Olímpia, com o Atlético Paranaense, com o Bragantino. Com o Tite? Já com o Tite? Porque eu acho que esse nível de Contra o pressão... Santos, não foi aquele 2-1? Gol do Pepe Kim? Nossa, não ficou ele quer colocar o acho que Santos não, em esse tudo, nível gente. de pressão o Flamengo não tomou, não. Quero o quê? Ele quer colocar o Santos em tudo. Boa Ano que vem a gente conversa e subir a gente conversa. Eu acho que com assim... o Tite esse nível de pressão acho que não teve, né? Talvez Acho que tenha não. tido. Tô tentando lembrar, assim, de memória, assim. Acho que teve momentos de jogo, assim, mas, assim, 90 minutos, quase todos, assim, o Flamengo todo atrás, realmente Titão é raro, me né? lembrou o Celso Roth ontem. raro de ver. Colocou todo mundo pra trás e pronto. Só uma coisa sobre a cera, assim, que muitas vezes a gente tenta pensar em mecanismo para evitar a cera, e aí, para o cronômetro e tal. É isso. Só que, assim, a cera, muitas vezes, eu vou te falar que 90% das vezes ela é mais importante para controle de jogo do que para gastar tempo. Mas controle de jogo de quem? Não, quebrar ritmo do Não, adversário. de muitas quem vezes. tá pior no jogo. Por exemplo, a Lorena, goleira do Brasil, é porque quando é pra gente, todo mundo gosta. A Lorena contra a Espanha, teve 2 momentos que a gente falou, cara, acabou.
perdeu o controle do jogo, já era. Agora a Espanha vai amassar. Ela conseguiu ficar 2, 3 minutos no chão. E não foi por causa de tempo. Foi porque o Brasil conseguiu esfriar o jogo e retomar o controle. Brasil e quem? Brasil e Espanha agora. Mas o que é isso? Futebol feminino na Olimpíada. Mas teve isso aí? Teve. Porque a Espanha falou que o Brasil não joga futebol. Pois é. Tomaram 4 gols do time que não joga futebol, imagina se jogasse. Então, assim, mesmo parando o tempo, eu acho que a cera, ela vai continuar sendo usada, ela vai continuar sendo importante. Eu não sei exatamente como coibir isso. Porque, cara, você tá tomando pressão, e aí não adianta, gente. É o Flamengo, é o Palmeiras, é o Botafogo. E até com o relógio parado, você vai parar o jogo também. Vai, Goleiro exato, vai cair, é isso que eu tô falando. Então, assim, qualquer um que tá num momento muito desfavorável no jogo, quer que o jogo pare um pouco. Sim. Ponto. E isso é importante. Então, assim, eu não sei como coibir a cera. Acho que é meio que impossível, porque mesmo que pare o tempo... Eu sei que você vai na Munique, mas acho que foi a Liga de Futebol dos Estados Unidos que quer colocar um Sim. goleiro atrás do gol, né? Isso, pra cera do goleiro, O né? goleiro caiu, troca o goleiro. Aquela cera do Aí- goleiro depois que faz uma defesa plástica Aí não ainda, tem. aí fica rolando Mas no ele é chão. fácil. Aí a ideia 6 deles segundos. é deixar o goleiro reserva atrás da linha de fundo. Ah, o goleiro machucou, tudo bem, vai lá, reserva, entra aí até ele ser atendido. Mas essa de fazer a defesa e ficar enrolando, tem a regra. Agora são 6 segundos. Só que ninguém aplica. Falta, tiro livre direto. 6 segundos. Deixa eu chamar a Monique Danello para participar aqui, para a gente entender um pouquinho do lado do Flamengo, do torcedor flamenguista. Seja muito bem-vinda, viu, Monique Danello? Bom dia para você. A gente falava sobre essa atuação do Flamengo, e o torcedor do Palmeiras no primeiro jogo, ele ficou um tanto quanto revoltado, né, pela atitude que o Palmeiras teve, né? Rolou um pouco também disso por parte do torcedor do Flamengo, né? Muitos do Palmeiras classificaram, pô, a gente vai na casa dos caras lá e não tem atitude e tal, é inaceitável o Palmeiras com o time que tem jogar dessa maneira. Também teve isso por parte do torcedor do Flamengo? Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente. Com certeza teve, já existia, né? Até falei ontem um pouquinho no nosso pré do Arquibancada, esse sentimento estranho que tinha ficado pós-jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que acabou sendo um jogo no meio dessas duas decisões, onde o Flamengo se portou muito mal, então já tinha uma sensação ruim ali por parte do torcedor de um Flamengo que não consegue emplacar uma sequência jogando no mesmo nível que jogou contra o Palmeiras no Maracanã, e aí a atuação de ontem eu acho que vem para corroborar com isso, né? O torcedor ficou muito incomodado, eu acho que hoje dá para a gente dizer que torcedores de Palmeiras e Flamengo, eles encaram ali a situação mais ou menos da mesma forma. Para essas duas torcidas é inadmissível ver times com esses elencos e com esse poderio se portar dessa maneira, mesmo que seja um jogando contra o outro. E a gente já viu vários confrontos de Flamengo e Palmeiras recentes, nesse mesmo momento que as duas equipes vivem, e confrontos bem mais francos, mais abertos. É claro que Flamengo e Palmeiras não se enfrentaram nesses últimos anos num mata-mata. O único jogo decisivo foi a final da Libertadores, e a gente não viu nenhuma das duas equipes na final da Libertadores se portar da forma que a gente viu, né? Palmeiras no primeiro jogo e Flamengo no segundo jogo. Então eu acho que para o torcedor do Flamengo a sensação é a mesma, uma atuação horrorosa, muito ruim, coletivamente falando, individualmente falando também, e essa é um pouco da sensação que ficou. Eu quero só fazer um registro aqui rápido, Vitor, se você me permite. Sim. E se puder, por favor, vir um pouquinho mais perto aqui, que eu queria dar um recado para uma pessoa aqui, porque é o seguinte, quando ganha, é muito bonito, é legal. Você vai lá na mídia, nos microfones, você fala e dá a explicação. Agora, quando o time joga mal, quando o time é amassado, quando o time consegue uma classificação da jeito que foi e a pessoa não vai falar, não é legal. Eu queria saber por que o seu Adenor Bach, o Tite, não concedeu entrevista ontem após a partida. Ah, porque não teve tempo. Em vez de ir lá falar, acho que é BAP, que foi lá falar... em vez de falar lá o Marcos Braz, quem tinha que falar ontem era o Tite, para explicar ao torcedor do Flamengo por que o Flamengo jogou tão pouca bola, por que o Flamengo foi jogado para trás pelo time do Palmeiras, por que o senhor Adenor Bach ontem não foi dar explicações ao torcedor do Flamengo. Vem contar a história de que não tinha tempo, era só não ter ido lá o BAP e o Marcos Braz. E sim você, Tite, para falar. Bruno Spindel teve. É Bruno Spindel. Pronto. Quem tinha que falar era você, Adenor Bach, e não os dirigentes do Flamengo. O time jogou mal, você não falou? Por quê? Só rapidinho, o Ricardinho tá certo. É uma vergonha. Não, e não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Cara, assim,
quer fazer a espetacularização lá que todo time faz, falar de arbitragem, foi prejudicado, nunca vai fazer quando for beneficiado. Nunca vai fazer. Então eu não respeito. Não respeito nenhum dirigente que vai reclamar de arbitragem. Não tinha tempo. Como que não tinha tempo? Os caras foram lá? Então, assim, me desculpa, o Tite tem que dar coletivo. O Tite tem que explicar a opção pelo E outra Alan, coisa, por exemplo. chega no estádio, quem tem que falar é ele. Não, desculpa. Não tem esse negócio de não ter tempo. A entrevista coletiva do Obrigatório. treinador após o jogo é um compromisso. Exato. O Abel não deu ontem porque foi O expulso. Abel foi expulso Mas e não podia tinha dar. tempo, É um Jorge. compromisso oficial, faz parte do Jorge, jogo. o Marcos Braz e o... Claro que tinha Spindle. tempo. O Foram lá Bruno e o falar. Spindle estavam lá, eles Ué. estavam na mesma delegação, claro que tinha. é um Voltaram absurdo. porque os dois voltaram a pé? Ou foram no mesmo voo? Assim, eu sou contra, tá? Tem que explicar pro torcedor do Flamengo porque o time não jogou bola. Essa coletiva de arbitragem, pra falar de arbitragem, eu sou 100% contra, porque no dia que tiver alguém que chamar uma coletiva e falar, gente, olha só, meu time foi extremamente beneficiado, não dá pra ser assim, a arbitragem precisa melhorar. Aí, na próxima vez, quando ele reclamar, eu dou alguma moral. Enquanto isso, eu não vou dar moral pra ninguém. Mas quer fazer, faz. Agora, o Tite não dar as explicações táticas, técnicas, do porquê que o Flamengo fez uma das piores partidas do ano, é um absurdo. É simplesmente um absurdo. O torcedor ficou, de repente, até pegando um ponto aqui também que poderia ser explicado. Ele tira um atacante e bota um zagueiro no intervalo, enfim. Fala escolha pelo algumas Alan. coisas que o torcedor gostaria de ouvir. Coloca outro zagueiro que vai O jogar Léo de Ortiz volante. depois, que vinha jogando até com o volante na Copa América e tal. Eu quero E não escutar. só isso, Diga, né, Monique. Vitor? Eu acho que, além da atuação ruim, eu acho que ontem o Flamengo ele passou vergonha no quesito bola aérea. O Flamengo não conseguia se defender de nenhuma bola que o Palmeiras levantava na área. O gol que o Flamengo tomou, o Vitor Reis sobe sozinho, o Rony estava junto com ele, poderia ser qualquer um dos dois para cabecear, estava um marcando o outro. O jogador do Flamengo mesmo na jogada não tinha. Depois o Flaco, no lance que acaba sendo anulado porque ele estava impedido, sobe em condições. É só dar uma olhada para o fim do jogo que o Palmeiras tenta levantar todas as bolas na área no fim da partida e o Flamengo tinha 4 zagueiros em campo, porque o Léo Ortiz estava jogando como volante também estava em campo. Então, acho que assim, foi um Flamengo que deixou a desejar em muitos quesitos. Tem a explicação sobre a opção pelo Alan no lugar do De La Cruz. Na minha opinião, o Alan não vem fazendo boas apresentações nesses últimos jogos pelo Flamengo. Teve sim um bom momento ali quando o Pulgar fica fora e o Alan assume a titularidade. O Alan teve um bom momento, mas depois o Alan também se machuca no período ali antes da Copa América e esse retorno dele tem sido muito ruim, então não dá para entender o porquê dessa opção na ausência do De La Cruz. Depois a mudança tática ali no intervalo também foi uma partida muito ruim em muitos quesitos e o Flamengo já tem o Palmeiras de novo pela frente no domingo no Maracanã. Acho que no fim, quando o Tite for para a coletiva no domingo, ele vai ter um combo ali para explicar, né? A não ser que o Flamengo faça uma outra atuação brilhante diante do Palmeiras, acho que isso vai apagar um pouco o que ficou durante a semana. Mas domingo já foi, né? Ele tinha que falar mas ontem, né? caso Domingo. contrário, eu não sei como é que o Flamengo vai se portar e nem como vai escalar no domingo, porque no meio de semana tem o Bolívar pela Libertadores da América. É que ontem, né, Monique? Ontem pós-jogo ele tinha que ter falado, pô, desculpa. Pois Desculpa, assim, tinha que ter algo falado, que pô. não tem explicação. Eu acho que não tem, por exemplo, se não teria tempo, não teria necessidade de ir 2 dirigentes diferentes falar do mesmo Pelo tema. amor de Deus. Bastava ir o Braz ou o Spindle, como eles fazem normalmente, ou então o Spindle no Maracanã, quando teve o lance do Veiga com o Pulgar. O Spindle falou na coletiva junto com o Tite sobre o acontecimento ali do VAR, e o Braz passou na zona mista e falou na zona mista também questionando ali a decisão. Foi pensado ontem, Monique. Venuto. Foi pensado, então, pelo não assim, falar, foi pensado. Você foi feliz. O Marcos Braz que falasse com os repórteres lá, ou o menino que foi lá, fez o pronunciamento, acabou, agora é o Tite. Mas o Tite não foi. O pós-jogo desse jogo aí foi simplesmente um show de como pressionar a arbitragem para o jogo de domingo. Quem escala é o Tite, perfeito? Não, Então aí a temos que prender o Tite. nota O da Tite é isso? semana do Tite, de 0 a 10, é 0. É 0. O cara classificou o time, você tá maluco? Gente, desculpa, ele botou o time inteiro reserva na competição que vale mais, que é o brasileiro. Fez uma atuação horrível, com uma escalação muito ruim, muito questionável, com o Alan de titular, assim. O campo tá gritando, o campo não tem mais voz, cara. O Tite, pelo amor de Deus, o Léo Ortiz tá jogando muito mais do que o Alan. Mas Assim, o Léo Ortiz não é volante. se essa for a explicação, Mas se saiu aí, muito desculpa, bem como volante no período da Copa O América. Stones Muito também bem. não era, né? Aí me desculpa, Muito cara. bem. E assim, tô com o bizarro. Simões. Se você poupa, eu acho uma decisão equivocada também.
Como foi equivocada, por exemplo, aquela decisão do Arthur Jorge de poupar alguns titulares, ele já tinha alguns fora por suspensão, poupou alguns também, pelo menos uns 3 no somatório, deu mais de meio time contra o Cruzeiro e foi atropelado pelo Cruzeiro. Atropelado dentro do Newton. Com 5 minutos de jogo você olhou e falou, vai ser atropelado. E foi. Também acho que foi uma decisão equivocada. E aí, quando você toma essa decisão, pô, beleza. Então o time vai entrar voando no Aliança. Já que os caras não jogaram no sábado e não foi o que aconteceu. Então a estratégia não deu certo. Convenhamos, não deu certo. Pro jogo com o Bolívar, primeiro. Mas você não pode falar isso. Não. Se a estratégia não deu certo. Não deu certo. Você não sabe se você não viu. Não deu certo se você poupou. Você não viu o treineiro? Pode ser que a estratégia... Você não viu o treineiro? A estratégia dele podia ter sido essa. Pode ser. Então você pede desculpa. Vamos tomar sufoco. Talvez tenha dado errado. Exato. Talvez tenha dado errado. Pro jogo com o Bolívar, tem um dia a mais em relação ao Palmeiras. O Palmeiras vai jogar domingo e vai jogar quarta com o Botafogo. O Flamengo vai jogar domingo e vai jogar quinta contra o Bolívar. Em casa. Gente, desculpa. Sim, dá pra ir com o time com força máxima domingo. E só pra deixar claro, pros dois, tá? Tem pra isso. Pra Flamengo e Palmeiras, o jogo de domingo é 800 vezes mais importante do que o de ontem. A questão é que domingo tem o Palmeiras. Aí vem a Libertadores. E no meio da Libertadores tem o Botafogo. São dois confrontos diretos pelo título brasileiro. Titular. Sabe onde está o erro? Jogar titular ontem. Numa competição que vale menos. Desculpa, eu sei que é verdade. Você tem que chamar o Fragozinho, mas nós temos daqui a 15 dias nós vamos ter um clube no Brasil numa crise danada. Daqui a 15 dias. Ou o Palmeiras ou o Botafogo. Os dois eliminados da Copa do Brasil e um dos dois vai dar adeus à Libertadores da América. Mas com muita chance e tempo no brasileiro. Mas com quase que uma obrigação de ganhar o brasileiro. Você já caiu fora de tudo, você vai ter que ganhar o brasileiro. A pressão vai ser grande. Agora, pra fechar, a gente passar pro Fragoso, pro Palmeiras. É muito bom o Flamengo. Você entrar para fazer 3-4-0 é muito difícil. Geralmente são resultados construídos de uma maneira natural. Mas é muito bom o Flamengo na quinta-feira, daqui a uma semana, entrar no Maracanã para obter uma vantagem desse tamanho contra o Bolívar. O Bolívar foi o primeiro colocado do grupo. O Flamengo perdeu em La Paz na primeira fase da Libertadores para esse mesmo Bolívar. O Flamengo sofreu demais ontem no Aliança. O Bolívar não tem a qualidade do Palmeiras para fazer o nível de pressão que o Palmeiras fez, mas o Bolívar tem 3.600 metros de altitude a seu favor. É muito bom. O Flamengo conseguiu o resultado quinta-feira que vem maior do que ele conseguiu no primeiro jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Só fica um precisa nem fazer aí o jogo da volta. Isso, não precisa. Mesma coisa ano passado com o Olímpia. Quando fez 1-0, não, classificou. Tá classificado. Tá bom. Já está classificado. Vai nessa. Vamos lá com o Fragoso agora. Trouxemos a Monique. Vamos então pro lado do Palmeiras. Fragoso que esteve ontem, né, no Allianz Parque. A gente vai entrar também depois, Fragoso, você que estava ali na zona mista. Rolou confusão, coisa e tal. Mas vamos falar primeiro um pouquinho mais de campo e bola, né? O Fragoso tá folgadão, né? Por quê? Marcos Braz. O que tá acontecendo? E ele falou, ele mentiu, né, o Marcos Braz, né? Ele falou, o que ele falou? Ele falou, Palmeiras perdeu. Aí tinha que falar classificação. Palmeiras não perdeu o jogo, né? Mas enfim. Fragoso tá folgado. Aí daqui a pouquinho. Eu sou muito fã, ele é muito tá repórter, muito bom repórter. Ô, Fragoso, queria entender um pouquinho do sentimento. Eu abri o programa aqui falando sobre as palmas que o torcedor fez depois Bateu palma aqui, ó. Depois do jogo, coisa e tal. E confesso, Fragoso, que é algo que a gente não estava muito acostumado a ver, né? O torcedor do Palmeiras, aquele torcedor conhecido por ser um pouco chato, né? Coisa e tal. Ontem aplaudiu, acho que talvez o primeiro ponto que o palmeirense queria para esse jogo era ver o time competindo, ver o time dando uma resposta. E não vou dizer apagar, porque não tem como apagar a atuação vergonhosa do primeiro jogo, mas de alguma forma dar alguma resposta, né? E o Palmeiras fez isso muito bem. Acho que vem mais ou menos por aí. Eu queria entender um pouquinho do sentimento ali, o pós-jogo do torcedor do Palmeiras. Bom dia, Vitor. Bom dia, Simões. Bom dia, Jorge. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bora falar de futebol. É isso, Vitor. Eu acho que o grande ponto é esse. Num ambiente que, de um modo geral, ele caminha para a fúria sempre que o resultado não vem, ontem houve uma caminhada diferente. A rota foi em busca do desempenho, foi em busca da competição. O resultado, o torcedor sabia que era difícil. Nós estávamos, inclusive, ali nos arredores do Allianz Parque, fizemos alguns conteúdos para as redes sociais, perguntando ao torcedor o que estava precisando aparecer no Palmeiras para que ele acreditasse na classificação. E praticamente todos os torcedores falavam, não dá para ser o time que entrou em campo no Maracanã. Não dá para ser a equipe que fica só se defendendo e não se utiliza das capacidades técnicas que tem. Não dá para ser o time que não briga, que não compete. Então, o torcedor ele entendia que precisaria de uma tempestade perfeita para classificar. E
e seria, evidentemente, muito complicado. Agora, lutar, brigar e fazer com que o adversário sentisse que estava diante de uma equipe forte, de uma equipe muito aguerrida, de uma equipe com brio, isso era o que o torcedor queria ver. E por isso mesmo, depois de 3 derrotas e um empate em sequência, além da eliminação para o Flamengo dentro de casa na Copa do Brasil, o torcedor aplaudiu e muito, e cantou e muito ao final do jogo, porque reconheceu aquilo que queria ver em campo. Como eu disse, a tempestade perfeita não veio, mas aquilo que o torcedor queria ver em campo apareceu. E por isso dá para dizer que mesmo no momento ruim do Palmeiras, que vem de 3 derrotas, um empate e uma eliminação na Copa do Brasil, o torcedor fez as pazes com o time ontem.